Ok? Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Jean Piaget, um autor muito conhecido na área da educação. Embora a formação dele não seja na área da pedagogia, né? Ele estava no momento inicial da discussão sobre esse tipo de disciplina. Ele era um psicólogo, né? Um biólogo. Ele foi um dos autores mais importantes no mundo ocidental, ainda virado do século XIX para o século XX. Foi um dos autores que ajudou a estabelecer as bases do pensamento ocidental no que diz respeito à construção da disciplina da pedagogia, mas não só isso, né? A compreensão da ideia do que é a natureza do ser humano e a construção, né, do ser humano a partir do ponto de vista da sua formação individual e social, certo? Então, nós estamos falando aqui de um autor que essencialmente nos ajuda a compreender o que significa não apenas ser uma pessoa moderna, ser um homem moderno, mas ele ajuda a discutir aquilo que nos constrói e nos torna efetivamente seres humanos. A ideia de educação de Piaget não tem a ver apenas com ser bem ou mal sucedido dentro do sistema de ensino. Ele vai muito além disso, ele é um autor muito mais complexo. Essencialmente, aquilo que ele discute é o conjunto de elementos que leva a que as pessoas tornem-se aquilo que elas são a partir da sua, não necessariamente da evolução, mas do seu amadurecimento. Ele discute ao longo das suas obras o que nos torna seres adultos, seres funcionais dentro dessa sociedade moderna. Ele discute, não como ir bem em provas e avaliações, mas ele discute como as pessoas aprendem, né? Tanto do ponto de vista genético, como é que funciona a cabeça, como funciona a mente, o cérebro das pessoas. Ele vai discutir as idades de desenvolvimento, né, do ser humano, como as crianças aprendem, como elas se tornam aquilo que elas serão quando forem adultas. Então, ele vai discutir processo de aprendizagem, né, no sentido que é bastante amplo e muito significativo. Mas por que eu estou discutindo isso em disciplinas como sociologia jurídica e filosofia jurídica? Pensem que adequar-se às leis, existir como seres humanos funcionais dentro de uma sociedade que é composta por regras, significa aprender a obedecer essas regras, aprender a introjetar e viver submetido a elas. Portanto, estar submetido a um tipo de sistema judiciário, um tipo de sistema legal complexo como o nosso, significa também aprender a viver dentro desse sistema, aprender a obedecer leis, aprender a obedecer regras, amadurecer dentro desse processo de obediência à regra. Certo? Então, é um tema bastante correlato. Não é à toa que o Jean Piaget vai ter textos jurídicos, porque ele discute justamente esse processo, o processo de amadurecimento do ser humano no que diz respeito à obediência à regra. Ele faz uma série de correlações entre esse processo de amadurecimento e a questão da moral. Certo? Então, ele vai relacionar moral com regra, mas de uma maneira que não é automática. Ele vai concatenar isso, né, esse processo de amadurecimento do ser humano, também com o processo de amadurecimento moral. Ele faz uma distinção muito clara sobre aquilo que é respeito, por exemplo, já nós vamos discutir isso, quando se compara com aquilo que é reconhecimento. Portanto, existe uma diferença entre moral e regra, entre moral e lei, embora haja também correlações. Portanto, moral está vinculada a direito, embora não seja sinônimo de direito. Moral está vinculado à obediência à regra, embora ela não seja um sinônimo disso. Segundo o Jean Piaget, esse processo ele se dá pelo próprio amadurecimento do ser humano, né, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser consciente de si mesmo. Isso não tem a ver apenas com imposição externa de regras, embora também esteja relacionado com isso. Então, para entender aquilo que ele vai dizer, né, sobre o que é respeito e reconhecimento, como isso se relaciona com moral e depois com lei, vamos discutir primeiro aquilo que ele chama de respeito. Para ele, respeito é o sentimento fundamental que permite o desenvolvimento do julgamento moral. Portanto, o respeito é o sentimento fundamental que permite o desenvolvimento do julgamento moral. O respeito é aquele primeiro sentimento que a criança possui, né, na interação com o mundo externo e com os seus pais. O
O respeito é a forma como a criança lida, né, com esse mundo externo imediato e com a mãe e com o pai. Portanto, a criança obedece o pai, ela obedece a mãe, não porque ela saiba o que é certo e errado. Ela obedece porque ela sabe que tem que obedecer essas pessoas que estão em condição de desigualdade em relação a ela. Certo? Criança aqui eu estou falando de um bebê. Né? Pense a pessoa no seu primeiro estágio de desenvolvimento, no seu primeiro estágio de amadurecimento. Né? As crianças vão sendo educadas pelos pais e aquilo que o Piaget chama de respeito é, na verdade, essa obediência automática. E isso de você interagir com o adulto ou com o mundo externo, mas reagindo a ele de uma maneira que é uma maneira não pensada. Certo? Você obedece mãe, obedece pai, porque sim. Por que você obedece a sua mãe e obedece ao seu pai quando você tem 2 anos de idade? Que você sabe que ele está certo, você sabe que ele quer o melhor para você? Na verdade, não. Segundo Piaget, essa obediência é uma obediência automática. Né? Mais ou menos seria como se esse pai ou mãe, ou como se esse mundo externo imediato, né, ele fosse algo quase que divino. Né? O pai é o herói, ele é o Deus que estabelece aquilo que é certo e aquilo que é errado. A mãe é a deusa que estabelece aquilo que é certo e errado. Piaget não fala nesses termos, obviamente. Eu estou, né, fazendo aqui dando uma viajada para a gente conseguir entender um pouco da obra do autor, já que nós vamos fazer aqui uma leitura muito rápida dele. Então, isso significa que esse respeito é um respeito que se dá inicialmente em condição de desigualdade. Ou seja, a criança obedece porque sim. Então, por que isso interessa para a gente por direito? Porque isso é uma descrição daquilo que é a primeira relação do ser humano com a regra. Nós podemos pensar isso em termos de crianças lidando com seus pais. Criança obedece o pai porque o pai manda, porque a mãe manda, e pronto. Ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo, ela não tem consciência daquilo que é certo e errado. Certo é obedecer aquilo que o pai mandou, ponto. Não importa o quê. Certo é obedecer aquilo que a mãe mandou, ponto. Não importa o quê. Portanto, a criança não tem moral. Moral da criança é determinada aqui pelos pais. Aquilo que é certo e errado é determinado pelos pais. A criança obedece sem consciência daquilo que ela está fazendo. Ela obedece em respeito àquele ser superior, porque ela tem que obedecê-lo e ponto. Portanto, é uma obediência sem reflexão. Ok? Se nós compararmos isso com o surgimento da própria humanidade, é como se as primeiras sociedades fossem criadas, construídas ou organizadas exatamente da mesma forma. De onde vem a lei? Ela vem de quem manda. E o que é certo e errado? Certo e errado é obedecer à lei. As pessoas obedecem essa lei sem fazer um esforço reflexivo. Não é verdade? Vejo que mesmo em autores como Maquiavel, por exemplo, quando nós falamos que a lei é um porrete na mão de quem manda, né? Quem detém o poder determina aquilo que é certo, determina a regra, determina a lei. E numa sociedade como essa, né, fazer... Sem áudio, professor. Eu acho que está abaixo o seu áudio aí. Aqui. Está todo mundo ouvindo? Ok. O seu áudio que está desligado aí, Márcio. Então, vamos lá. Então, originalmente, nessa história da humanidade, a obediência, né, ao poder, a obediência à regra estabelecida por quem manda, era feita de forma completamente acrítica. Manda quem tem a força suficiente para estabelecer essa regra. E quem obedece, obedece não por uma questão de compreensão de que aquilo é a coisa correta a fazer, de que aquilo é a coisa mais moral efetivamente, né? Eu compreendo o significado dessas regras e efetivamente obedeço porque é a coisa correta a fazer, as regras são justas. Inicialmente, na história da humanidade, isso não existe. A regra é simplesmente uma imposição de cima para baixo. A obediência é a crítica, a obediência é uma obediência não reflexiva. Certo? Então, nós podemos comparar aqui o início do processo de construção do jurídico nas sociedades humanas com a primeira idade do ser humano
no seu amadurecimento, né, enquanto ser, enquanto pessoinha. Okay? Num segundo momento, segundo Piaget, quando a criança toma consciência de si mesma e toma consciência do mundo externo, quando ela sabe, né, quem é o pai, quem é a mãe, quando ela entende em que mundo ela vive, qual é o local, né, com o qual ela está interagindo, quando ela passa a entender o significado daquilo que o pai e a mãe estão dizendo, ou seja, quando ela passa a ter a capacidade ou a maturidade o suficiente para estabelecer uma interação que não seja só uma interação de cima para baixo, mas uma interação não seria necessariamente entre iguais, mas entre pessoas que igualmente têm a capacidade de refletir. Aí a obediência à regra passa a ser uma obediência reflexiva. Você obedece o pai, porque você tem respeito a ele. Obedece a mãe, porque tem respeito a ela. Porém, você pode, né, refletir sobre aquilo que está acontecendo. Por que eles estão mandando fazer isso? Certo? Então, a regra não é mais apenas uma regra absoluta. É uma regra que precisa ser discutida. Não basta mandar, né? Você vai fazer isso porque eu estou mandando. Essa segunda idade de amadurecimento passa a ser uma idade que o pai precisa explicar por que está fazendo isso. Né? Por que você tem que fazer as coisas. Porque é importante, porque é bom para você, porque essa é a maneira correta de fazer as coisas, porque isso te possibilitará, né, uma condição de maior facilidade no futuro. Portanto, não basta ditar a regra, é preciso explicar a regra. Se nós pensarmos, né, ou compararmos isso com a evolução, né, da sociedade humana, nós temos uma condição mais ou menos parecida. Né? Com o advento não necessariamente da democracia, mas de sociedades mais ilustradas, nós já temos isso, né, esse processo de construção de uma legislação que não necessariamente é democrática, portanto, já não estamos falando aqui necessariamente de uma relação entre iguais, né? O chefe de Estado, o rei, o imperador, o líder, não está em condição de igualdade com o seu povo, mas as leis já passam a ter aqui uma condição de negociação. Isso desde muito cedo na história da humanidade. Né? Então, por exemplo, mesmo numa sociedade como a romana, para pensar já lá na Antiguidade Clássica, veja, na República Romana havia uma legislação, mas ela não é uma legislação determinada inicialmente pelos cônsules, depois pelo monarca, nem pelo imperador sozinho. Em algum momento isso acabou acontecendo, né, por conta do processo de centralização do Estado. Mas inicialmente, por exemplo, na República Romana isso era mais forte, não era mais claramente visível. Esse processo de construção de leis era negociado, você tinha uma assembleia. Nós não estamos falando aqui de uma sociedade democrática. A sociedade romana era uma sociedade oligárquica. Mas veja, a lei era negociada, não com toda a população, mas pelo menos com uma parte desse grupo. Então, a imposição da lei, enfim, a lei existia como algo que era claramente impositivo, mas ela precisava ser negociada. Então, a sociedade inteira não estava completamente submetida. Algum nível de negociação precisava existir, ainda que fosse com a classe dos patrícios, mas a necessidade de negociação havia. Certo? Então, nós estamos falando aqui necessariamente de uma negociação entre iguais, mas havia alguma necessidade de interação, de explicação, de convencimento. Certo? Nessa segunda idade que o Jean Piaget descreve, a relação do ser humano com o direito tem mais ou menos essa lógica. Então, o que é o direito, né, para essa criança, né, que está amadurecendo? É a regra estabelecida pelo pai e pela mãe. Agora, vejam como isso parece com aquilo que nós vimos lá, como isso está muito próximo daquilo que nós vimos na discussão sobre o Michel Foucault, né, na aula de filosofia jurídica. Lembram? Esse poder local, né, o poder é um poder micro, né, o poder que está estabelecido nas relações interpessoais, na família, nas instituições. Essencialmente, o Jean Piaget está falando de uma coisa que é muito parecida. A primeira relação que as pessoas têm com a regra é a regra ditada pelos pais, é a regra ditada pela família. Ok? Então, nesse momento, certo e errado, bom, moral, não é apenas obedecer por obedecer, mas aqui a criança já tem uma construção de maturidade mental, intelectual,
que a permite estabelecer elementos de compreensão sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Diga, Luiz. Fala, Luiz, eu não estou ouvindo. Não dá para ouvir o seu áudio. Escreva a sua mensagem. Ok? Desliga o seu áudio e escreva a mensagem. Ok? Então, continuando. Essa segunda idade é uma idade ainda de respeito, mas é uma idade na qual já existe maturidade intelectual para que a criança, né, esse ser que está amadurecendo, tenha a sua própria compreensão daquilo que é certo e errado. Ela já começa a fazer uma distinção própria, pessoal, em relação àquilo que é certo e errado. Ela já passa a ter uma noção disso. A obediência não é apenas uma obediência cega e automática, mas ela passa a ser uma obediência condicionada. Ela tem que obedecer, e ela obedece por uma questão de respeito, mas ela já faz uma reflexão sobre isso. Portanto, ela já tem noção de certo e errado, portanto, noção de moral. Sociedade humana, se nós compararmos, tem um momento muito parecido com esse, né, quando ela vem se sofisticando, e o poder precisa negociar o processo de construção de leis, né, de forma não linear, mas ao longo da história da humanidade, isso vem acontecendo ao longo do tempo. Às vezes isso é um movimento pendular, isso vai e volta, né? Mas a própria história da sociedade política também está relacionada a isso. Certo? E segundo Piaget, a partir do momento em que essas crianças, ou que esse ser humano, né, que já passou por essas idades, chega num outro estágio, em que ele passa a interagir com a sociedade, mas essa interação com a sociedade já não é mais apenas uma interação familiar, ou seja, você está interagindo já com o outro, né? com o mundo exterior, já institucionalizado, né? Portanto, com normas, com regras. Você está interagindo na sociedade e não apenas, né, na unidade familiar. Passa a vir aqui algo que ele vai chamar de reconhecimento. Portanto, a obediência deriva não mais do respeito, mas ela deriva do reconhecimento. O que é o reconhecimento? O Josué falou com mentes que pensam diferente? Sim, é isso, né? Então, embora na segunda idade também seria isso, né? O pai também ele pode ter, pai e mãe pode ter diferenças, né, na sua relação com a criança, mas essa relação é uma relação ainda de muita proximidade. A natureza dessa relação ainda é o respeito. O reconhecimento é uma coisa um pouco diferente, né? Não significa apenas o bem obedecer à vontade de ajuda do adulto, né? E esse reconhecimento não tem a ver apenas não tem a ver diretamente com aquilo que ele chamaria de moral. O reconhecimento é uma sequência natural dessa segunda modalidade de obediência, em que agora esse ser, né, essa pessoa, ela continua obedecendo, mas ela obedece dentro de uma lógica que é institucional, ela obedece, mas ela obedece num contexto em que ela foi acostumada com a obediência e logo na sequência ela passa a obedecer regras de comportamento, regras de interação social, que ela não necessariamente compreende na sua integralidade, mas ela aprendeu que viver numa sociedade significa submeter-se às regras dessa sociedade. Um exemplo do que seria isso. Vocês se lembram lá das nossas aulas sobre o Émile Durkheim? Né? Sociedade como um organismo em que as pessoas vivem dentro desse organismo, elas aprendem as interações sociais, elas são educadas para fazer parte dessa sociedade. Ou seja, então, qual que é a função do sistema de ensino para Émile Durkheim?
é educar as crianças para que elas se tornem adultos funcionais dentro dessa sociedade. As crianças aprendem os valores, aprendem as regras, elas aprendem o que significa agir corretamente, o que significa ser normal dentro desse grupo, dentro dessa sociedade. O Jean Piaget não está falando exatamente da mesma coisa, mas ele está se referindo a algo que é muito parecido. Ou seja, a criança, né, esse ser que vai amadurecendo, ele aprende, né, dentro das suas interações sociais, que ele deve obedecer a regra, que ele deve viver dentro de uma sociedade em que ele vai obedecer às regras dessa sociedade. O ponto é, as regras dessa sociedade, ele obedece porque ele sabe que tem que obedecer às regras da sociedade. A relação que a pessoa tem com essas regras é diferente da relação que ela tem em casa, né, com pai e mãe, que é uma relação baseada no respeito. A relação que o ser humano tem com as regras sociais, né, com as regras do direito positivo também, é uma relação de reconhecimento. Ele obedece porque ele sabe que tem que obedecer. Ele reconhece a necessidade da obediência. Ele obedece se reconhecer a necessidade da obediência. Ficou claro isso? Então, por que as pessoas obedecem às regras na convivência social? Porque isso é necessário, porque elas reconhecem que isso é necessário. E a lógica que leva a essa obediência não é necessariamente uma lógica moral. É uma lógica não refletida. A lógica da obediência às regras da sociedade é uma lógica puramente pragmática. Você faz porque sim, você faz porque deve fazer. Você faz porque é assim que as coisas funcionam. Você faz não porque você concorde, não porque você acha correto. Você faz porque você reconhece que aquilo é necessário. Portanto, a razão da obediência a essa regra não é o respeito, mas o mero reconhecimento dessa necessidade, da necessidade da obediência. Ficou claro isso? Então, por que as pessoas obedecem às leis numa sociedade complexa? Porque elas têm que obedecer e elas reconhecem a necessidade dessa obediência. Simples assim. Então, o direito, portanto, tem pouca relação com moral, já que a razão para a obediência do direito é muito mais uma razão social, uma razão de adesão pragmática do que qualquer outra coisa. As pessoas obedecem às regras do direito numa sociedade pelo simples fato de que elas precisam se adequar a essas regras. Elas entendem que essas regras são as regras normais da convivência, todo mundo faz isso, elas têm que fazer também. Isso é diferente, muito diferente, da regra obedecida pelo respeito nesse momento inicial da formação da personalidade. Nessa primeira regra, que não é a regra positiva, mas a regra das relações interpessoais familiares nessa primeira idade, no primeiro processo de desenvolvimento do ser humano. Portanto, respeito é esse respeito interpessoal, é um respeito que existe nessas relações interpessoais, em que você respeita, que você obedece, porque você respeita a pessoa que está ditando a regra, e reconhecimento é obediência à regra pela necessidade pura e simples da obediência à regra. Eu obedeço à regra não porque eu respeito, mas porque eu reconheço a necessidade da obediência. Josué falou aqui no submundo, aquela coisa toda, é uma coisa mais ou menos parecida com isso. Então pense lá na máfia, a máfia italiana, né? A Cosa Nostra lá, os mafiosos vão lá, né, procurar o Don Corleone para mostrar respeito, não é verdade? Para mostrar que eles fazem parte da família, para mostrar o respeito deles à família. Eles chegam lá, prostram-se diante dele, beijam a mão, não é verdade? Falam com ele, né, naquele tom de quem reconhece a superioridade do outro, certo? Então, a razão para a obediência, né, do mafioso em relação ao chefe da máfia familiar, se você pensa nessa máfia italiana, né, a Cosa Nostra, né, a máfia nova-iorquina, mas se você pensar também a máfia italiana propriamente dita, a Camorra lá, essa coisa toda, ela estaria relacionada a isso. Então você vê, é uma modalidade de respeito
Não significa obediência à regra formal do direito. A razão para obediência é uma razão pessoal, de interação pessoal. E veja que coisa interessante. O mafioso não vai chamar o chefe da máfia de pai, de padrinho. Veja como eles estão emulando aqui relações pessoais, relações de parentesco, relações de compadrio, ainda que eles não possuam relação de consanguinidade. Veja que eles constroem a ideia de uma relação familiar, eles transformam o grupo, né, mafioso numa família, certo? E comportam-se como tal. Os membros do grupo vão respeitar os membros senhores, né, os membros superiores, e esses membros superiores agem como irmãos mais velhos ou como pais, né, como padrinhos. E a relação de poder, a relação de obediência, aqui é uma relação puramente baseada em respeito. Respeito pessoal e não de reconhecimento à regra. Vejo que aqui o interessante nessas relações entre mafiosos é o fato de que eles emulam família, eles emulam relações familiares, eles se colocam numa idade mental, numa idade de amadurecimento em relação àquilo que é a obediência à regra, que faz, né, com que eles permaneçam nessa segunda idade. E por que isso é interessante? Vejam que se eles obedecessem à lei positiva, à lei do Estado, eles teriam que estar no terceiro estágio, que é o reconhecimento às leis do Estado. E o mafioso reconhece a lei do Estado? Pergunto eu a vocês, o mafioso reconhece as leis do Estado? Não. O mafioso ele não reconhece as leis positivas do Estado. Ele se fixa nessa segunda idade de amadurecimento, como uma criança que está submetida ao pai ou padrinho, né, à família, alguém que manda nele, numa relação de subserviência, embora com algum grau de possibilidade de interação, mas ainda longe da idade do reconhecimento, da idade das interações sociais baseadas no sentimento do ser adulto. Certo? Ele é o eterno afilhado de um padrinho. Ele não é um membro do Estado. A família é mais importante do que o Estado. A família suplanta, né? As relações familiares suplantam todas as regras de convivência dentro do Estado. As regras, e as únicas regras que valem, são as regras da família. Nenhuma outra regra é válida. Veja como é interessante, então, o Piaget, para explicar a lógica de funcionamento da máfia, ele faz isso simplesmente explicando as idades de desenvolvimento cognitivo na sua relação com autoridade, poder e direito. Portanto, reconhecimento, né? O reconhecimento pressupõe uma relação de um certo distanciamento. Você obedece à regra pelo reconhecimento da importância da regra, e o reconhecimento é a base da relação das pessoas, do cidadão, com o direito positivo. O Foucault separa direito e moral, porque para ele, moral, fundamentalmente, está relacionada com esses primeiros estágios. Inicialmente, para a criança, aquilo que é moral é simplesmente a obediência ao pai e mãe. No segundo momento, ela já tem noção fundamental daquilo que é certo e errado, mas a moral ainda está nesse bem se relacionar com o mundo à volta, tentar fazer aquilo que é certo, né? Respeitar e buscar o respeito de pai e mãe. Portanto, essas relações baseadas em interações, né? Que se relacionam também com fazer aquilo que é certo, buscar fazer aquilo que é certo e buscar o respeito do outro, né? Isso é aquilo que o Jean Piaget, né, vai relacionar com moral. E isso existe nessas primeiras idades do desenvolvimento cognitivo, né, das pessoas. Nessa idade do reconhecimento, aí, né,
a razão para a obediência é uma razão pragmática, é uma adesão pragmática à convivência social, e as pessoas obedecem aqui porque sim, e não necessariamente por uma questão que é moral. A regra se distanciou das pessoas e ela se distancia daquilo que elas intrinsecamente consideram, né, o que é moral. Agora, veja que interessante, né? Vamos tentar interagir um pouco mais aqui. Se o pai ou mãe de vocês dá uma ordem e vocês desobedecem, né? Pessoal aqui que já, que como eu, já passou um pouco mais da idade, vai se lembrar aí do passado. Se vocês desobedeciam pai e mãe, mesmo que eles não ficassem sabendo, isso não fazia vocês se sentirem mal? Agora, compare isso, né? Desobedecer pai e mãe, ainda que ele não fique sabendo, e você acabe não sendo sendo punido por isso, não é diferente de você desobedecer a lei, desobedecer a regra do Estado, desobedecer a lei positiva. Se alguém aqui desobedece a lei positiva, se sente mal, da mesma forma que se sentiria mal ao desobedecer pai e mãe? Isso te afeta subjetivamente? Afeta o seu sentimento em relação a si mesmo? O que vocês acham? Vamos pensar uma coisa muito simples. Pessoal, todo que dirige aqui, quando foi a última vez que vocês andaram acima do limite de velocidade? Né? Mais de 60 por hora aqui na BR atravessando a cidade e mais de 40 por hora aí nas vias públicas dentro da cidade. Quem aqui andou Isso é todo dia, isso é todo dia, bastante pressa. Pois é. E você se sente mal com isso? Você fica com vergonha? Pior que não. Né? Quem atrasou aqui o pagamento do imposto de renda? Quando você atrasa a declaração do imposto de renda, quando você deixa de declarar algo que deveria declarar, você se sente mal? Não, professor, mas quando o governo demora para entregar os lotes, aí eu acho que está errado. Aí eu sinto mal. Tá vendo? Agora, e se você sei lá, desobedeceu, né? Pai e mãe, fez uma coisa que ele disse que era para você não fazer, ainda que seja uma coisa banal, isso não te afeta mais? Ah, e envolve sentimento, né, professor? Exato, essa questão que é definida pelo Piaget. Esse sentimento, ou seja, essa relação de interpessoalidade, essa empatia que eu tenho com o outro, que é aquele que definiu a regra, é isso que ele chama de respeito. Isso, então, estabelece uma união, uma ligação muito forte entre a existência de uma regra, a vontade da obediência e uma razão para essa obediência que é subjetiva. É uma razão para a obediência que tem a ver com o respeito em relação ao outro, mas a vontade de agradar ao outro, de conquistar o respeito do outro, certo? É uma relação que é muito mais profunda. É uma relação que é muito mais profunda. Já a nossa relação com leis, ela é diferente, ela tem uma natureza diferente. Certo? Então, o Jean Piaget estabelece, portanto, dois níveis de obediência que são muito distintos. O nível do respeito e o nível do reconhecimento. O reconhecimento significa simplesmente, né, uma adesão ao pragmatismo e que eu obedeço porque eu sei que isso é importante para a minha convivência em sociedade. Só. Como se fosse pouca coisa. Não, mas já é... Assim, isso já estabelece o cimento das interações sociais. Isso estabelece um cimento que possibilita a existência, né, de uma sociedade funcional. Porém, veja a diferença entre isso e o respeito. São coisas muito distintas, certo? Agora, nós podemos extrapolar um pouco isso, né, e pensar em elementos tais como, né, vejam que as regras que nós estabelecemos, por exemplo, em sociedades um pouco menos complexas, as regras que existem em ambientes locais, né,
elas podem perfeitamente estar meio que numa espécie de meio termo aí, na verdade. Então, por exemplo, por que eu obedeço às regras de interação e de convivência em sociedade no local em que eu moro? Por que eu, quando eu chego no trabalho, né, respeito, assim, cumprimento as pessoas cordialmente, estabeleço, né, boas interações, não ataco as pessoas, não faço coisas erradas nesse meu ciclo de interações pessoais, nesse meu ciclo de interações locais, na verdade. Não são nem pessoais, são interações locais. Veja, nós trazemos elementos disso, elementos de respeito, né, para um conjunto de relações que são um pouco mais amplos. Não é verdade? Sei lá, uma barraca na feira que você sempre vai, chega lá, tem um feirante, né, que é uma pessoa bacana, você sempre tem uma relação legal com a pessoa, você sempre chega lá, cumprimenta, né, efusivamente, e por aí vai. Ou seja, então você tem um monte de pequenas inter-relações pessoais que a gente poderia chamar de regra aqui, né, de obediência à regra, a própria cordialidade. Mas não só isso, né? Você tratar bem a pessoa, mas também pagar direitinho, você nunca dá troco errado, não tentar enrolar a pessoa, né? Você agir corretamente, não fechar as pessoas, por exemplo, no trânsito, no caminho para casa, coisa do tipo. Então, nesse ambiente de proximidade, você estabelece um conjunto de interações que são mais próximas, né? Que são mais pessoais, e, portanto, elas vão estar também, de alguma forma, unidas com aquela ideia do que é respeito. Não é verdade? Então, nós temos aqui respeito e reconhecimento, são coisas diferentes, mas, em alguma medida, a razão para a obediência a certas regras continua sendo vinculada à ideia de respeito. Vocês concordam com isso? Agora, vamos pensar no que nós discutimos em aulas anteriores, quando nós falamos, por exemplo, sobre as questões brasileiras, né? Principalmente lá em Teoria Geral do Estado. Nós falamos muito sobre isso, né? Aquilo que está errado com o Brasil, né? Nós falamos muitas vezes sobre o nosso próprio comportamento e aquilo que nós fazemos de errado e que mostra como aquilo que as outras instituições, as instituições de sentido amplo fazem, elas não são diferentes daquilo que nós, como pessoas, fazemos, certo? Nós agimos de forma errada, nós não obedecemos às regras, nós não respeitamos o outro, nós não respeitamos o próximo. Portanto, as nossas instituições, o nosso poder público, ele é uma expressão disso, né? Não só o poder público, mas todas as instituições, aí aqui vai para a igreja, religião, clube de futebol, né? Seja lá o que for, está tudo dentro dessa mesma lógica. Nós temos um tipo de comportamento que é patológico, né, que é agressivo, que é muito permeado pelo desrespeito, mesmo no âmbito local. E vejam como, se isso é verdade, nós chegamos a falhar na sociedade brasileira, até mesmo naquilo que diz respeito ao reconhecimento. Vocês concordam com isso? Você veja, a pessoa que não respeita nem pai nem mãe, não é isso? Né? Boa parte da sociedade brasileira não tem exatamente esse comportamento, né? Um bando de crianças e adolescentes que não respeitam pai e mãe, mas também pai e mãe que não respeitam as crianças, que não se dão ao respeito, né? Que não agem de forma adulta e responsável. Então, isso gera uma sociedade sem respeito, que não criou uma cultura do respeito, que não criou uma cultura de uma interação positiva, e que a obediência tem a ver com essa relação de moralidade, de construção, né, de uma boa interação, tem a ver com regras, tem a ver com, né, seguir aquilo que é correto. Então, os pais não ensinam isso para as crianças não aprendem isso com os pais, as crianças não se comportam assim, portanto, elas levam isso para a idade adulta, ou seja, construção de uma sociedade sem respeito, não consegue construir nem mesmo um reconhecimento. O que seria esse reconhecimento? Entender que eu posso até não concordar, mas eu sei que o outro também tem direitos. Eu não quero ficar mais tempo
aqui na fila esperando, mas eu sei que o outro chegou primeiro, o outro tem o direito de ser atendido antes. Aí o sujeito vai lá e fura a fila, porque ele não reconhece, né? O outro não reconhece o direito do outro. É isso. Uma sociedade como é que se constrói desse jeito, a própria gentileza começa a perder o sentido, né? Essa ideia da confiança. Nós já discutimos em disciplinas e aulas anteriores essa relação de reconhecimento, embora não tenhamos usado esse termo, mas relacionada, por exemplo, a essa confiança e os contratos, por exemplo, assinados no fio do bigode. Se lembram disso? Um contrato vale porque eu falei que vale. Né? Eu disse que eu vou fazer, farei e pronto. Agora, veja, numa sociedade que não construiu respeito na sua relação com as crianças, e, portanto, essas crianças vão virar adultas sem nem respeitar o próximo, será que elas vão ter o reconhecimento em relação à regra? Elas vão reconhecer o direito do outro, reconhecer a necessidade, né, de uma conduta ordeira? Não. Né? Uma sociedade que não faz isso, como é que ela pode ser uma sociedade onde ainda existe esse grau de confiança em que a minha palavra vale, a minha palavra tem valor? Então, você vê onde é que está a falha desse mecanismo? Num momento muito inicial, em que a gente não está falando aqui de se as leis são boas ou se elas não são. Nós não estamos falando do Estado, a gente não está falando de regime presidencialista, parlamentarista. Nós não estamos falando do partido A ou do partido B. Nós estamos falando sobre como se constrói uma sociedade. Como é que se constrói uma relação entre pessoas numa sociedade como a brasileira. Veja as consequências dessas pequenas decisões que são tomadas no cotidiano. Certo? Porque uma sociedade ela não é feita pelas instituições, ela não é feita pelas regras estabelecidas lá na capital. Uma sociedade ela é estabelecida com base nas relações entre as suas pessoas, entre os cidadãos que a compõem, não é isso? E se a natureza da relação entre essas pessoas não é uma relação positiva, ela não é positiva, não é baseada no respeito, e, portanto, não chega nem a possibilidade de construir reconhecimento, como é que nós podemos ter instituições funcionais? Se o cidadão não é funcional, se ele não conseguiu, no seu próprio processo de amadurecimento, enquanto ser humano, construir a ideia de respeito. Vocês viram por que é importante esse tipo de discussão? Não adianta a gente falar sobre regras, sobre as estruturas do Estado, sobre a decisão tomada pelo juiz A ou juiz B, se a natureza das relações entre as pessoas ela é patológica, se ela é nociva. Podemos discutir agora, brevemente, por exemplo, o caso do estupro culposo. Na nossa aula de hoje, aqui, dia 3 de novembro de 2020, acabou de acontecer um julgamento em que um sujeito estuprou a moça. Nós tivemos um julgamento gravado, em que o advogado coagiu ali abertamente a vítima e o juiz considerou que o estupro foi um estupro culposo, O coitado do rapaz que fez isso não tinha intenção. Mas aí você pode dizer, então o problema é o juiz? Isso é um problema do judiciário? Eu perguntaria para vocês, onde está o instituto do estupro culposo no direito brasileiro? Nesse caso ali, professor, no meu singelo entendimento, eu acho que todos ali agiram de maneira errada, de má fé, de desvio das leis, enfim, de incompreensão, até mesmo não querendo compreender as leis, porque ali está muito claro, né? Sim. Então, mas veja que no frigir dos ovos, final de tudo, tinha uma ação muito categórica que estava sendo julgada ali, que era uma ação de estupro. Então, não há nada no mundo que justifique isso e ponto. Você pode dizer, a moça era isso, a moça era aquilo,
ela era uma prostituta, não era uma pessoa de boa moral, nada disso interessa, nada disso importa. Né? Não era esse o assunto, né? A ação em ponto. Isso não significa que a moça, né, fora, né, dali, não quer dizer que ela fosse uma coitadinha. Mas o ponto é, ninguém tem que ser um coitadinho para ter o direito de não ser estuprado. Né? Mas a questão aqui é a seguinte, nós vivemos numa sociedade em que o desrespeito em relação ao outro é uma coisa tão profunda que o sujeito trata a mulher desse jeito e ele não entende por que isso é errado. O estuprador não entende, o advogado não entende e o juiz não entende. Ele não compreende porque isso é errado. É gente que nunca aprendeu respeito. Nunca aprendeu a relação com os seres humanos de uma maneira positiva. Fala, Márcio. O promotor também não, né, professor? Não, você vê ali uma série de interações que são muito problemáticas. Gente que não entende a necessidade de respeitar o ser humano. Mas aí você vai dizer, isso é um caso isolado? Não é um caso isolado. O que adianta você ter as melhores leis do mundo e o sistema judiciário? Vê, falta dinheiro para o sistema judiciário, o juiz está lá, né, mal instalado, fora uma porcaria, falta luz, ele está lá sem ar-condicionado, passando calor, não recebe, né? Tem algum problema que impeça uma boa atuação por parte dele? E promotor? O promotor ganha mal? Aquele advogado estava ganhando uma bicharia para fazer aquilo lá? Você vê, não tem nenhum problema de infraestrutura, numa sociedade como a nossa, que nada funciona, o Poder Judiciário tem toda a dotação orçamentária possível, certo? Ou seja, tem todas as condições para funcionar corretamente, todas as garantias legais, ninguém está ali correndo risco, com medo de tomar decisões, ninguém está ali sendo pressionado por nenhuma força externa. Todas as condições para o bom funcionamento do sistema estão dadas lá, mas isso do ponto de vista material. Agora, quem são as pessoas que fazem parte desse sistema? Esse é o nosso problema. O que adiantaria mudar essas leis? Você precisa de mais dinheiro no judiciário para ele funcionar melhor? É mais ainda? Não tem de onde a gente vai tirar mais dinheiro para colocar lá? Né? Mas não é nem essa a questão, porque o tanto de dinheiro que é o gasto com esse sistema é uma ignorância absurda, uma coisa desproporcional em relação à renda do nosso país. Obviamente, a gente não está falando aqui de coisas materiais, mas e as leis brasileiras? Então, as leis são um problema? Onde? Né? Onde, dentro da lei, está justificado aquilo que aquelas pessoas fizeram? Absolutamente lugar, não tinha nenhuma brecha que fosse possível ser explorada para justificar aquilo lá. Então, o problema ali não era a lei e não era o sistema. Eram aquelas pessoas. Um país que tem gente criada sem respeito pelo outro, gera esse tipo de situação. É isso. Essa gente não respeita o outro e não reconhece os direitos do outro. O homem não reconhece o direito da mulher. Aquelas pessoas não reconhecem o direito das outras pessoas que estão vivendo na mesma localidade. Esse é o cara que pede dinheiro emprestado para o amigo, não paga, e se alguém cobra, ainda chama de filho disso e filho daquilo. Quem você pensa que é para me cobrar? É isso, é gente que tem um desrespeito tão profundo pelo outro, que compra e não paga, e acha que é errado, é o lojista que cobra. Mas é que vocês não conhecem isso aqui na cidade. Um monte de vagabundo que faz esse tipo de coisa, gente que tem dinheiro na cidade, que o problema não é dinheiro, mas que compra e não paga. Eu conheço um monte de exemplos assim. Mas por que o sujeito compra e não paga? Porque ele está se lixando para o outro, ele não reconhece no outro a necessidade de fazê-lo respeitar. Fala, Márcio. Eu vejo nisso aí um pouco a canalice e o mau caráter, né? Mau caráter. Sim, mas veja que isso é uma construção social, porque o cara que faz isso, ele não é um bandido, né? Não é um assaltante,
não é gente que passou fome em casa, não é nada disso. É o cara que tem dinheiro, o cara que teve família, não é nem para dizer, não, o cara teve uma família toda transviada aí, né? Foi criado em orfanatos, o pai morreu, era muito cedo, a pessoa não teve educação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente muito bem criada aí em família, mas, assim, que sempre teve todas as condições materiais e que não tem nenhum respeito pelo ser humano, porque em casa teve tudo, mas do ponto de vista material, mas nunca aprendeu respeito. Nunca aprendeu de verdade a respeitar o outro. Nós vemos uma sociedade que constrói isso. E quando essas crianças crescem, elas não têm nem respeito, nem o reconhecimento pelo outro, pelo semelhante. Essas pessoas que fecham o outro no trânsito, não estão nem aí com nada, estão expressando justamente esse tipo de relação. As pessoas que distratam empregados domésticos, as pessoas que distratam o outro, né? Pessoas que são racistas, homem que desrespeita a mulher, todo esse tipo de coisa, estão manifestando justamente esse tipo de relações pessoais com o meio. Ou seja, nós criamos uma sociedade que não produz respeito nem reconhecimento. Por isso a lei não é obedecida. Ponto. Não é só uma questão de moral, no sentido de as pessoas não obedecem porque elas não têm moral. Veja, para o Piaget, a razão para a obediência às leis positivas não é a moral. É assim, o simples reconhecimento de que isso é necessário para a convivência em sociedade. Agora, numa sociedade que não construiu nas suas primeiras idades, na primeira idade, né, das suas pessoinhas, das suas crianças, o senso de respeito, né, na relação com o pai e a mãe, na relação familiar, ela também não constrói reconhecimento. Né? Nós criamos uma sociedade sem regra por conta disso. E a culpa é de quem? Se a culpa é da polícia? A culpa é do governo municipal, estadual, federal? Né? A culpa é das instituições? Né? Então, vejam, a importância, portanto, da gente compreender o significado das nossas próprias ações. Né? Se uma sociedade é fruto da interação de todos os indivíduos, ela deve ser compreendida como tal. Ela funciona ou deixa de funcionar com base nisso. Ponto. A sociedade funciona quando eu faço a coisa certa. E ela deixa de funcionar quando eu faço a coisa certa. Agora veja que coisa. O único mundo no qual eu vivo é esse meu mundinho aqui. Se eu faço as coisas certas, eu estou mudando o mundo. Né? Que é o mundo à minha volta, é o único mundo no qual eu vivo. Se eu deixo de fazer a coisa certa, eu estou piorando, eu estou destruindo o mundo. Porque eu estou destruindo o único mundo no qual eu vivo, que é esse à minha volta. Não adianta a gente ficar só pensando em questões macro, questões institucionais, quando nós não tomamos conta do nosso próprio comportamento, quando nós não chamamos a responsabilidade, né, para nós mesmos, para fazer aquilo que é importante, fazer a coisa certa, não fazer as coisas erradas, seguir, né, esses princípios básicos da moral, do respeito e depois do reconhecimento. Veja que as sociedades que funcionam, as sociedades maduras, que construíram boa qualidade de vida, segurança, que construíram de fato uma condição, né, de vida que faz sentido para os seus cidadãos, elas são sociedades formadas por pessoas que possuem esse comportamento básico, fundamental de respeito, né, de tolerância, mas respeito em relação ao outro, não só dentro da família, mas respeito em relação ao outro em geral, que leva ao reconhecimento, né, das regras, ao reconhecimento de que me importar com o outro faz sentido, o reconhecimento de que eu preciso, né, ter um bom comportamento, que eu preciso seguir as regras que me permitem estar em boas condições aqui em relação aos outros. Se nós não fazemos isso, nós não temos nada. Veja, então, o problema aqui não são as instituições, são as pessoas, somos nós, os pais e mães que não educam os filhos, etc, 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 etc. Ok? Então vejam como é importante, né, você relacionar aqui o direito, por exemplo, com a própria pedagogia.
E tudo isso está relacionado. Quando a gente fala que a educação é a base de tudo, é disso que a gente está falando, né? É desses princípios fundamentais. Certo? Então, direito é tudo isso. O direito não é o judiciário funcionando. Quando as pessoas se chocam com aquilo que aconteceu lá no caso do estupro culposo, eu acho incrível que elas estão ficando chocadas, né, com o julgamento, mas elas não entendem de onde veio isso. É como se aquilo fosse uma coisa excepcional, como se não acontecesse estupro aí o tempo todo na sociedade brasileira. Como se muita gente, inclusive, que está postando aí coisas do tipo, estupro culposo não existe, não já tivesse passado isso ou não já tivesse feito isso. Ou coisas parecidas, né? Desrespeitar a mulher, bulinar, fazer coisas, dizer coisas que não devia, porque, é assim. Né? Isso é uma coisa comum demais, não devia, não podia, não pode uma coisa como essa. Nós temos que construir uma sociedade baseada em novos valores. Né? E isso é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade de cada um. Não dá para esperar que as instituições façam isso. Nós temos que fazer isso. Né? Nós, enquanto sociedade, devemos passar esses valores para nossas crianças e agir de acordo com isso. A mãe tem que ensinar o filho de que não pode assediar mulheres ao invés de ela incentivar. O pai tem que fazer isso. Agora, aquela pergunta, professor, aonde está o dolo? Aonde está o dolo ali foi interessante. Que pergunta, né? Aonde está o dolo num estupro? Pelo amor de Deus, né, professor? É um problema, porque é isso que eu estou dizendo. Você pode pensar as condicionantes que forem nessa situação, mas a partir do momento que você teve um estupro, não tem o que você discutir. Não há o que discutir mais aqui. Você vai discutir o que? A moral da criatura, se a mulher era santa, se não era? Que diferença faz? E se ela fosse uma prostituta? Né? A Gabriela falou aqui que o assédio é algo comum, né? Quase toda mulher sofreu. É verdade. E muitas vezes ela nem entende o que é assédio. Né? Aceita certas condições, certas coisas que acontecem à volta dela, que são normais, toda mulher passa por isso. Mas não, isso não devia ser naturalizado. Né? Isso não devia ser naturalizado. Jamais. Nem um pouco disso é aceitável. Nenhum grau de abuso, nenhum grau de assédio devia ser tolerado jamais, sob nenhuma circunstância. Né? Nós não podemos ver no mundo que aceita isso com naturalidade. E como eu já falei, eu não posso resolver o mundo inteiro, todos os lugares do mundo, mas eu posso resolver a minha volta. Né? A gente ensina as crianças à nossa volta que não pode fazer isso, as mães ensinassem isso para suas filhas, mas principalmente para os seus filhos, né? E se os pais ensinassem isso, o mundo seria totalmente diferente. Okay? A Gabriela falou, esse machismo patriarcal, mas veja que o machismo também é uma coisa de mulher. Muitas vezes a mulher ensina o filho a ser machista, né? Porque ela introjeta isso, ela também entende isso como uma coisa natural. Né? Tanto o pai quanto a mãe ensinam o moleque a ser machista, a ser um filho da mãe, né? Um estuprador em potencial. Só que veja, muito daquilo que se faz por aí, você ouve os caras falando na balada, fui lá, peguei, puxei, agarrei, fiz isso, foi aquilo, né? Esse assédio, essa agressão, nem são entendidas dessa forma. O cara nem acredita, ele não compreende que aquilo que ele está fazendo é errado e que aquilo que ele está fazendo é um estupro, que aquilo que ele está fazendo é um gesto que é abusivo, né, que é completamente inaceitável. Vamos construir uma nova inter-relação. Certo? Márcio, o seu áudio está desligado. Continua desligado. Se inscreva aí que eu leio. Tá, agora acho que ligou, né? Sim, ligou. Então, o que eu acho interessante, eu me lembro de uma família que eu conheci lá em Brasília, e a mulher tinha, acho que 5 filhas, né? Tudo numa faixa de adolescente acima.
E aí, então, uma vez ela foi reclamar para a vizinha que tinha que controlar a ida dos filhos dela na casa dela, porque ela só tinha filhas mulheres, não sei o quê, que aquilo não era correto, tal, tal. Aí a vizinha foi e falou para ela: olha, é o seguinte, você prenda as suas cabras, porque os meus bodes estão soltos. Quer dizer, já vem desde família, porque não era isso que ela deveria falar na frente dos filhos dela. Jamais, Prenda, né? jamais. Então, Agora, então isso já vem de formação, né? pois é, agora você veja, quais são as chances desse moleque não ser não necessariamente um estuprador, mas alguém que desrespeita a mulher, alguém que age de forma abusiva. Porque isso tem vários níveis diferentes, não precisa fazer um ataque sexual necessariamente para ser um completo canalha. Mas é isso, em vários níveis você está criando isso em sociedade. A própria mãe está dizendo para o moleque que isso é aceitável. Agora veja, dentro da lógica do Piaget, ela está definindo a régua que na cabeça dele estabelece aquilo que é certo e errado. Se a mãe está dizendo que é certo ir lá e atacar as meninas, não estuprar, mas vai lá e pega mesmo, porque é isso que o homem faz, o cara o cara aprendeu que isso é o papel dele no mundo. Então, veja como é problemático. Isso estabelece uma nova relação com o direito. Isso estabelece aquilo que ele acha que é moral. Isso estabelece aquilo que ele acha que é moral. Né? Ok, pessoal? Tudo certo? Então, tudo tranquilo? Então, vejo que o tema é um tema que está moderadamente fora do direito, mas faz muito sentido, né, numa leitura jurídica, porque estabelece também, né, aquilo que é a nossa relação com o jurídico. Então, veja, direito não são as leis exclusivamente, mas a forma e a razão, né, que nós estabelecemos para a obediência. Nós temos aqui o respeito e o reconhecimento, né, como base fundamental daquilo que é a obediência, mas fazendo aqui uma breve desconstrução, nós vimos que sociedades como a nossa, elas falham na obediência às leis e às regras, porque elas não constroem nem uma coisa nem outra. Nós não construímos nem respeito, nem reconhecimento. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos vendo mais dúvidas. Aquele abraço. Tchau, tchau.